Seja muito bem-vindo ao Todo Poder Emana do Povo, podcast da mídia nacional do Artigo 1. Eu sou Joalisson Farias e aqui do meu lado, está ele, o coronel, o cara que enfrentou a falta de segurança aqui em Pernambuco por 30 anos e tá vivo. Claro, tá com a gente aqui, né? Vivos, Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Com certeza o podcast mais raiz desse país, um podcast 100% de direita. E hoje a gente está tendo o prazer, a honra de receber essas figuras aqui, Joalisson. Presidente e vice-presidente municipal de Santa Cruz de Capibaribe. Detalhe, viu? Vou fazer um adendo aqui. Diga lá. Única cidade onde o presidente Bolsonaro ganhou. 4 vezes. Perfeito. Com folga. Eu acho que é talvez a cidade de direita mais consolidada aqui do nosso estado, seja Santa Cruz de Capibaribe. É isso mesmo. Nosso amigo Jamerson. E o Netinho. Mas antes, da gente convidá-los aqui, deixa eu fazer um convite para você. Você mesmo. Se inscreva agora. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora aqui no canal. Tá? Se inscreveu? Tô esperando. Escreveu? Massa demais. Ativa o sininho aí, para você não perder mais nenhum episódio de Todo o Poder Emana do Povo. Ativou o sininho? Maravilha. Agora você vai aqui, e dá aquele joinha aqui no vídeo, tá? Para que a plataforma leve o podcast ainda mais longe. Nós queremos que essa mensagem do Artigo 1 chegue muito longe. E tudo depende de você, do seu like, e da sua inscrição aqui na plataforma, tá? Muitíssimo obrigado mesmo. E como o senhor estava falando anteriormente, Santa Cruz é uma ilha da direita aqui em Pernambuco. Perfeito. Cidade polo. Isso. De confecção, cidade de empreendedorismo, né? Empreendedorismo pujante. Isso. E a prova está aqui. Exatamente. Vamos lá. Jason, te apresenta aí pra gente, por favor. É um prazer enorme poder participar desse podcast, né? Todo poder emana do povo, isso é o que a gente busca, de fato. Joalisson, Coronel Beraci, e vim falar aqui sobre a direita de Santa Cruz, sobre o Artigo 1. É uma honra fazer parte desse projeto. Muito bem, e ali está o Netinho, né? O Jamerson Maia, que é o presidente do Diretório Municipal, né? E o Netinho é o vice-presidente municipal. Seja muito bem-vindo aqui ao Todo o Poder Emana do Povo. É um prazer em estar com vocês aqui, participando deste podcast. A convite de Jamerson, estamos juntos aqui como vice-presidente do Artigo 1 em Santa Cruz do Capibaribe, e é mais uma oportunidade do povo santacruzense ter um partido realmente de direita, né? Nato de direita na nossa terra, na nossa cidade. Então, esse partido, Artigo 1, vem para somar, não só em Santa Cruz do Capibaribe, como aqui em Caruaru e no Brasil. Uhum. É um partido de direita nato, raiz, diferenciado dos demais. Neste partido só entra as pessoas que realmente forem de direita. Aí, se não aqui for, né? não tem aquele meio termo, não. Né? E o coronel, prazer estar junto com vocês aqui, participando. E vamos embora, vamos lutar por esse Brasil que está realmente desgastado, né? Precisando da minha força, da sua força, da força do nosso amigo, de James, enfim, e do povo. O povo, como o próprio partido, que é 31, e é o Artigo 1, todo poder emana do povo. E o povo é quem coloca o político no poder e quem tira. Então, o poder não somos nós que somos políticos. Uhum. O poder é do povo. O pagador de impostos, né? Exatamente. O povo é quem manda. Joalisson, a gente também tem um convidado, né? Tem. Quer apresentá-lo? Claro, é o nosso vice-presidente nacional, é o João Carlos Sainz. Tá aqui, direto da tela, para falar com a gente. Seja muito bem-vindo, vice-presidente.
prazer é meu, né? Agradeço aí a oportunidade de estarmos trocando aí impressões, né? Desse país maravilhoso, de norte a sul, de leste a oeste, que não merece estar na situação que nós nos encontramos hoje, né? Um país aí realmente sangrando, né? Em função de tantos desmandos, de tantas estruturas aí viciadas, né? Com tantas incoerências que se vê nesse país. Fundamentalmente a questão, eu diria, de tributária, né? A questão tributária que deixa os municípios à míngua. Isso aí eu vi alguma coisa agora recentemente até dos amigos aí, né? Onde se vê uma total incoerência no que tange a utilização desses recursos, tendo em vista que o órgão que gera o recurso, que é o município, que fica realmente numa miséria à mercê de desmandos e maracutaias, emendas e desvios e toda a corrupção advém dessa centralização de recursos que vem acontecer hoje na atual conjuntura do campeonato, tudo em Brasília. Isso, para mudar, é preciso que nós mudamos o quê? A reprogramação mental do indivíduo no município, que ele entenda que todo o poder é dele. É ele que trabalha, é ele que gera, consequentemente, ele é que tem que questionar e fiscalizar. Vem aí muitas novidades através do artigo 1, e então nós teremos aí a satisfação de estarmos impactando esse país positivamente a partir do mês de julho, onde nós temos já datas específicas para começarmos um trabalho pioneiro nesse país. Muito bom. Presidente, Santa Catarina é um estado que tem aí 295 municípios, né? Como é que está a organização do artigo 1 aí em Santa Catarina? Como é que está a expansão do partido? Olha, estamos naquela fase, né? Na fase da decolagem propriamente dita, porque até então nós temos um número expressivo de pessoas nos municípios, com certeza em mais de 100 municípios, isso tranquilamente nós temos pessoas. Não vou dizer que tenhamos aí ativistas, porque essas pessoas estão esperando ainda aquele start final que vai acontecer a partir do momento desse mês de julho, que nós estaremos aí fazendo um start na capital, ou seja, na metropolitana. Isso certamente vai impactar e vai acelerar todo o processo em todo o estado de Santa Catarina. E eu diria que prevemos que num tempo relativamente curto, nós vamos atingir pelo menos 50% dos nossos municípios aqui, né? Isso não somente em Santa Catarina, como também no Rio Grande do Sul, que lá são 497 municípios, salvo engano, e estamos lá vendo o pessoal também provocado por vocês, pernambucanos, né? Que as pessoas querem superar esses recordes. Que maravilha! Ao Pernambuco. Vai superar, tomara que supere. Vai acontecer. Vai superar, tomara que supere. Muito bem. Agora vai acontecer no iniciozinho de julho, a partir do dia, aliás, no dia 9, né? Um evento, o primeiro evento, inclusive, da participação ativa com a Tribuna do Povo, aí em Floripa. Conte pra gente um pouco mais desse evento e aproveite para convidar os patriotas de Floripa. Olha, na realidade, a gente coloca uma data, né? Porque se não tem uma data, não acontece o evento. Isso, dia 9. Então essa data, eu ainda não me sinto confortável em afirmar exatamente dia 9, porque pode ser que dê um pequeno atraso nessa data aí. Mas de qualquer forma, ela é uma data, digamos, referência. Certo. Né? E nós vamos certamente ter um trabalho inicial nessa primeira quinzena, digamos assim, de julho. E isso está definido através de uma movimentação que vai começar na capital do estado. E como nós temos aqui na metropolitana, são 4 cidades principais, a gente quer estar aqui simultaneamente, ou seja, diariamente, durante a semana, um dia em cada uma dessas cidades próximas aqui da metropolitana, levando a Tribuna do Povo. Bacana. E o que é a Tribuna do Povo? É realmente uma ouvidoria no bairro, para que as pessoas do bairro possam estar externando ali as suas insatisfações, as suas dificuldades, para que o poder público tenha realmente essa consciência que algo não está bem naquele bairro A, bairro B, bairro C, seja na área que for. E para isso nós não vamos falar pelo povo, e sim com o povo, e levar essas reivindicações justas para que os canais competentes possam tomar as medidas cabíveis, né?
Hoje, lamentavelmente, vê-se a Câmara de Vereadores, que seria, teoricamente, a Casa do Povo, e essa Câmara ela está totalmente afastada, blindada, através de um sistema de regimento interno, etc. e tal, que ao povo não é dado a vez de falar, tendo em vista que a democracia dita essa representativa nunca funcionou e nunca vai funcionar, a bem da verdade. Nós voltamos para a situação de soberania popular, só vai ser viável com a democracia participativa. Para isso o povo tem que ter essa consciência, essa maturidade, que ele é realmente o detentor do poder, e aí ele compete então fiscalizar realmente o uso desse poder da máquina pública. Muito bem, maravilha. E quem está aqui, ó, é o presidente municipal de Santa Cruz do Capibaribe e também o vice-presidente, o Netinho. Tá ali, inclusive, foram convidados pelo senhor, né? Mande um abraço para eles. Fala, meu amigo, beleza? Bom te ver aí. Igualmente. É um prazer revê-lo. Muito bem, vice-presidente. Agora eu quero que o senhor deixe uma mensagem a todos os patriotas do Brasil, né, e um convite para que todos apoiem a criação do Partido Artigo 1 pelo Brasil. Olha, eu diria, falando para o Brasil no seu todo, e para Santa Catarina particularmente, que nós somos hoje, com certeza, o estado símbolo, digamos assim, do conservadorismo. Ou seja, Florianópolis tem aí a satisfação de comunicar a todo o Brasil por que nós somos diferenciados. Porque aqui, essa ideologia nefasta nunca teve espaço, e oxalá nunca tenha no nosso estado de Santa Catarina, e assim como nos demais estados, onde infelizmente essa ideologia ela ainda tem uma dominação, que realmente ela esteja com seus dias contados. Isso só vai depender de quê? De um trabalho de conscientização de massa, focando nos municípios. Por isso nós chamamos a todos os moradores do estado A, estado B, estado C, que vejam o que está acontecendo no seu estado e fundamentalmente na sua Câmara de Vereadores, que tudo começa a partir do município. É do indivíduo para indivíduo, é através da nossa família, na nossa rua, no nosso bairro, que nós temos a condição de realmente reverter esse estado caótico em que o país se encontra. Muito bem, foi uma honra ter o senhor junto por aqui, tá? Fique à vontade para participar mais vezes, afinal de contas, o podcast Todo Poder, Mano do Povo, é de todos nós. Olha, para mim é um prazer, eu fico aqui à disposição, né? Toda vez que eu puder estar colaborando, tendo em vista que por estarmos juntos nesse projeto desde o começo, a gente tem aí esta missão, digamos, né, de contribuir na expansão desse projeto, que nós precisamos de todos os estados do Brasil engajados nessa luta. Então, não basta um estado A, estado B, enfim, né? Evidentemente que ficamos muito gratos pela participação dos estados que estão hoje conosco, mas nós já estamos em 20 estados do Brasil, e a partir do momento que isso se torne um hábito das pessoas estarem conosco na segunda-feira, toda segunda-feira, aliás, nós temos reunião da diretoria, das lideranças dos estados, estamos aguardando lá o nosso amigo lá do estado do Amapá, que até agora não compareceu, né? Assim como o pessoal de Rondônia, Roraima, enfim, de todo o estado do Brasil, estão sendo convidados para se unirem conosco. Maravilha. Obrigado, então. Até a próxima, hein? Muito bem. Muito obrigado. Um abraço. Fique com Deus. Que eu tenho que ir para Camboriú agora, inclusive, trabalhando pelo Artigo 1, que lá nós estamos com um cidadão que vem para ser o nosso 01 na região, na mesma região do Nordeste, do estado aqui do Rio Grande de Santa Catarina, aliás, região Norte, e é o nosso pré-candidato a deputado federal, que eu vou conhecê-lo agora às 14 horas. Maravilha. Certo? Forte abraço, então. Forte abraço. Olha aí, que maravilha, que interação maravilhosa, né? Isso mesmo. Né? E agora saindo de Santa Catarina e voltando aqui para Caruaru. E vamos jogar a bomba na mão dessas duas potências. Aqui. Isso mesmo. Eu vou começar já puxando a orelha desse camarada aqui. E vai puxar a orelha dele, Jamerson, me diz uma coisa. Como é que começa a direita em Santa Cruz? Por que Santa Cruz é tão pujante com a direita? Me diz aí. Olha, eu vou começar por mim.
né? Eu sou de família de esquerdista, né? Inclusive meu tio já foi prefeito da cidade, deputado federal, foi vereador, meus primos são vereadores, e num período que foi 2013, eu estava achando que ali não era o meu lugar. Na esquerda. Foi quando eu desisti de fato da política. Ah, você desistiu de vez, eu quis saber mais de política. Desisti. E foi numa pregação de uma missionária que voltou essa vontade, quando ela falou em relação à política, que nós cristãos temos sim que fazer parte da política seguindo princípios. Foi quando eu vi o primeiro vídeo do Bolsonaro. E dali começou uma caminhada, né, de uma volta à política, seguindo esse trabalho dele. E foi quando eu comecei. Mas teve um personagem principal que chama-se Fred Filho. Ele chegou a Santa Cruz com a direita, que ele já tinha esse trabalho no Recife, e trouxe e me juntou com outra pessoa para a gente começar um trabalho de direita em Santa Cruz, né? Com a direita. Então, no meio desse percurso, eu vi que a outra pessoa, ele queria poder, ele não queria união, ele não queria uma direita unida para a gente fazer uma diferença. Tudo bem. Então foi onde eu me afastei e continuei minha jornada só. E ele continuou a dele, mas sempre batendo em cima de mim, né? Em relação a isso. Que eu propagava fake news, mentira, por conta que na primeira eleição de Bolsonaro, 2018, eu era presidente do partido que ele foi candidato, PSL, e fiz a campanha oficial, né? Dele, Bivar e Silvio Nascimento. E eles tinham um grupo pró-bolsonarista, que fizeram uma campanha independente. Mas eles viviam atacando em cima disso. Mas mesmo assim eu não desisti, porque eu tinha um propósito. Né? Deus tem um propósito na vida de cada um da gente. Então deixa eu entender. Existiam 2 grupos pró-bolsonaristas, só que os 2 grupos eram adversários. Isso. Porque eles não queriam, né? eles não queriam, assim? Não queriam a união. Como é que divide assim? Pois é. Um movimento e o outro com o partido, né? Isso. Na mão. Caramba. E o movimento em si não queria estar com o partido porque não gostava de um dos candidatos, que era Bivar. Mas ele se predominava presidente do partido para poder espalhar as pessoas que eu estava mentindo. Entendo. Entendeu? Mas aí veio provas, o presidente nacional do partido gravou um vídeo falando, o presidente estadual também. E foi eu continuar a jornada. E daí para frente, a gente alcançou aquele objetivo de Bolsonaro. Sim, 2018. Em Santa Cruz, no Vocês primeiro fizeram turno. um trabalho muito bem feito, viu? E no segundo turno também. Então, continuei meu trabalho à frente. Depois se juntou a mim o Neto Moura, né? E a gente foi continuando, tocando para frente esse barco. Só que no meio do caminho a gente sabe, né? A gente encontra muita coisa que faz a gente tropeçar demais. Pessoas querendo engrandecer às suas custas, querendo aparecer, mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele colocou na minha vida esse cidadão que a gente acabou de ouvir ele falar, o João Sais, né, que ligou para mim, conversou comigo, já me conhecia do meu trabalho em Santa Cruz e me convidou a voltar, né, que o Artigo 1 tinha começado um tempo atrás. Eu já era cadastrado, já fazia parte, né, do Artigo 1. E agora voltar a todo vapor. Então, para mim, o Artigo 1 hoje realmente é o único partido que eu já participei da minha vida. Porque os outros, eu não encontrei o que eu estou encontrando no Artigo 1. Maravilha. Olha aí. E aí, Netinho, como foi que você começou na direita em Santa Cruz? Contar um pouco da minha participação na vida pública, né? Eu comecei em Santa Cruz com a tal de uma terceira via. Terceira via. Que teve lá em Santa Cruz. Aí eu comecei politicamente a participar nos bastidores. Isso em que ano? Isso foi no ano de 2000... 2020. Não, mas foi da terceira via. Foi em 2012, 16? 2012, tá, por aí. Tá.
Foi bem, 2010, por aí. Nesse meio termo aí. 2010 foi a eleição da Dilma, né? Tinha Zé Serra. 2012, né? Que foi eleição municipal. Isso. Foi 2012 mesmo. Tudo bem. Aí participei dos bastidores. O tio dele era vivo ainda. Pronto. Inclusive o tio dele foi candidato. Aham. José Augusto Maia, junto com o construtor com Edson Vieira do Moda e Center. Cleito Barbosa, que era a terceira via. E eu nos bastidores. Eu fiquei no quase, que era candidato a vereador, mas não ficou ali no pré, né? No pré, não pré-candidatura também. Aí, para adiantar o assunto, aí agora em 2024, aí eu participei da campanha como candidato a vereador em Santa Cruz do Capibaribe pelo partido PP. Mas aí, voltando para a direita, eu conheci Fred, conheci Jameson também. Jameson. eu estou tão acostumado a chamar ele na brincadeira de Jameson, que ele não gosta. Que aí, quando é pra valer, né? É pra valer. Aí eu o famoso, como é costume de casa, vai a praça. Aí conheci o Fred Filho e Jameson e começamos a falar da direita. E nesse meio termo também, eu vi a participação de Jair Messias Bolsonaro e me abriu os olhos ali. E foi ali onde eu creio que a maioria da população brasileira não sabia realmente o que era política no Brasil e não sabia o que era partido de direita através de Jair Messias Bolsonaro. O povo foi aberto os olhos através disso aqui, olha. Isso aqui é um podcast, mas é uma rede sociais. Isso. Foi aí onde abri meus olhos também, eu acho, da população, e a gente hoje estamos aqui participando da direita de Santa Cruz do Capibaribe. E essa é a minha participação, assim que eu entrei na política. Através do menino aqui, de James e de Fred Filho. E também eu participava de programas de rádio como debatedor. E, inclusive, teve algumas participações que eu convidei Fred Filho para participar como representante do início da direita de Santa Cruz do Capibaribe. Deixa eu fazer um convite aqui, o Fred. Fred, quero você aqui, viu? Isso. Seria interessante demais. Exatamente. Isso. O cara que trouxe essas duas feiras para cá, né? Que expandiu o artigo 1 aqui em Pernambuco. Isso. Fred é um grande estrategicamente, inclusive, né? Fred é um grande conhecedor da direita nacional, não é só de Pernambuco. Exatamente, ele é conhecido nacionalmente. Eu já participei de algumas lives através de Fred, e era nacionalmente, e eu vi que realmente o pessoal nacionalmente conhece ele. Tem. Ele é a liderança do artigo 1 também. Então vamos lá. Isso. Tá ao nosso lado. Exatamente. Trazê-lo para cá, nem que seja numa participação online, mas a gente tem que trazer. Sim, a pergunta é quantos vereadores tem em Santa Cruz? A gente ia chegar aí. É uma treta. Mas o bom é saber que ele é adiantado, né? Ele é bom, ele é acelerado. Ela é acelerado. O time é acelerado, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa aqui que gerou uma curiosidade. Todo esse movimento em Santa Cruz, e que consolida Santa Cruz como uma cidade de direita, pelo menos aos meus olhos, né? Como é que está hoje? Está bem fixado? A gente sabe que temos aí a eleição que não aconteceu, né? Do presidente Bolsonaro. A eleição de Lula está chegando ao fim. E, claro, transformações aconteceram ao longo desse caminho, né? Alguns viraram a casaca, vamos dizer assim. Alguns melancias, quando abriu, era vermelha. Exato. Né? Como é que está hoje? Olha, hoje a direita lá em Santa Cruz, ela continua firme e forte, né? Graças a muitos patriotas que existem na cidade. Perfeito. Que são de direita raiz mesmo. Isso é bom. Tirando esses melancias. Pessoas que apoiam, né? Que apoiam realmente o apoiadores. movimento de direita conservadora, né? Porque eu vejo a direita o seguinte, não adianta dizer eu sou de direita. Se você não for direito, você não é nada. Então, é uma coisa que eu tenho muito, e eu aprendi muito na minha vida, foi os princípios. Então, eu acredito que se você não tem princípios, você não tem nada. Então, graças a Deus, vem muito bem a direita de Santa Cruz, e ela vai crescer muito mais ainda através do ATU1. Isso é excelente, isso é muito boa essa notícia. Mas olha lá, E aí, Natinho?
Quantos vereadores que se dizem de direita tem em Santa Cruz? Né? Agora chegou a pergunta que você queria responder. Olha, Coronel e Joalisson e Jameson, não preciso falar que ele sabe. Em Santa Cruz, realmente, vereador de direita só tem um. Eu falo assim, que se porque, declaram, assim, né? Que se declaram, porque os outros foram eleitos, mas em um grupo que é de esquerda. Certo. O grupo que esses vereadores que se dizem ser de direita, que foram eleitos, o grupo é de esquerda. São direitos? Eu não posso responder por eles, né? Então não posso responder por eles. Mas pelo menos as atitudes são de direita. Tem um que foi eleito no ano passado, que inclusive teve já participou da direita de Santa Cruz do Capibaribe. Tudo bem. Eu posso até citar o nome dele aqui, que é Adilson Vitorino, que é o atual vereador de Santa Cruz do Capibaribe, pelo partido PL. Ele foi eleito no ano passado, mas a população de Santa Cruzense é quem vai o julgar para ver se realmente era aquilo que o povo, a população esperava dele. Aí eu deixo com o povo, a população santa cruzense. Você coloca só lenha, né? Na fogueira. O povo que vai julgar, não, mas você foi errado, não, isso tá certo aí. É o povo que vai julgar. Quem vai julgar é o porque povo. Nenhum vereador ganha com um único voto. Exato. Então é o povo que vai julgar, né? Exato. Se ganha com... Em relação à pergunta dos outros vereadores, né, que se dizem de direita, se realmente as atitudes são de direita, fica do mesmo jeito que ele falou do vereador. O tempo é quem vai julgar. O tempo e o povo é quem vai julgar. Porque às vezes o cara se diz de direita, ou até tá no partido de direita, mas as atitudes dele, né, as propostas dele, o acompanhamento da casa, não alinha com o pensamento da direita, né? O cara, por exemplo, nós tivemos uma reunião em que um vereador de direita, o João estava comigo, propôs um aumento de impostos. Cara, a gente já tem o taxado fazendo isso. Não precisa de vereador para aumentar imposto, né? A gente já tem o taxado. O Coronel, licença, aí, essa fala sua foi muito importante. Por que foi que eu disse que a população vai julgar? Justamente por isso aí. Teve algumas votações lá na Câmara de Vereador e essas pessoas que se dizem ser de direito, não vou denominar nomes, mas eu já ouvi e escutei de algumas pessoas que não concordaram com suas votações lá na Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. Com essas pessoas que se dizendo serem de direita. Que não eram de direita. Exatamente. Como é que diz? É um costume, acho que da maioria dos candidatos que apenas surfam uma onda. Como surfaram no nome do Bolsonaro. Muitos depois surfaram. Que caíram em cima do nome Bolsonaro, depois apunhalada nas costas. Foram eleitos e depois abandonaram. Exatamente. A gente tem falado aí, né, como está a direita em Santa Cruz do Capibaribe, em Santa Catarina. Daqui a pouco, inclusive, o nosso presidente nacional vai entrar ao vivo com a gente, via tela. Ele participou do anterior, né? Inclusive era para estar aqui, mas aconteceu um excelente motivo para não estar, que foi o nascimento do Emmanuel, né? E aí ele fez uma participação gravada e hoje ele vai estar ao vivo, pelo menos aqui para quem está na mesa, né? Porque esse podcast ele está indo ao ar terça-feira, né? Agora dia 17, a partir das 8 horas da noite. Tá? Mas para quem tá aqui na mesa vai ser um papo ao vivo, né? Igual foi o do João Carlos Sainz. Mas aí, a gente falou, como falei anteriormente, né? De Santa Cruz, falamos de Santa Catarina, mas o que defende o artigo 1? Ou ainda o que o artigo 1 é contra? E eu, acostumado a sentar nessa cadeira aí, sentei por mais de 40 vezes nessa cadeira aqui, né? Sempre olhando para aquela câmera ali, aí eu aqui, ó, procurando a câmera que eu tava olhando. É aquela. É o toque. Não é? Maravilha, e o presidente tá chamando aqui, né? Mas aí, o que o artigo 1 é contra? O artigo 1 é contra ao fundo partidário, tá? Ao fundo eleitoral e até a emendas
partidárias. Emendas parlamentares. Aí fica a pergunta. Isso. Essas emendas o que, Coronel? Essas emendas hoje... Lembra do mensalão? As emendas hoje legalizaram o mensalão. Ou seja, é o mensalão legalizado, cara. É o antigo mensalão. Isso. Sendo que agora é legalizado, porque... Quiseram moralizar. Legalizaram, agora moralizaram não. Não moralizaram não. E hoje tem outro que tá legalizado, né? Qual? Pedalada. As pedaladas fiscais. Aí falando em roubo, né? Sou Liga lá. direto. Claro. A liberação agora dos furtos, né? Do celular. O celular. Pelo STJ, fez né? um vídeo, foi? Tem um vídeo recente, um juiz do STJ, né, do Supremo Tribunal de Justiça, entendeu que furtar ou roubar um celular sem grave ameaça à vítima não é roubo. O cara tá ali só exercendo a sua profissão. Na verdade, o errado é você que comprou um celular caro. Né? O errado é você que trabalhou. Agora o cara vem, rouba e só dá um bote ali no celular, seja de uma criança, de um idoso, de uma mulher, né? De mim, se ele fizer isso, ele... É a mesma coisa que leva um brinde. Um idoso falou, né? Idoso falou que a fome tá grande porque a gente come demais. E foi? Quer dizer, Você nem dizer o nome do idoso, né? Coronel, quer dizer que só pode se defender se... ele não fala em defesa. Mas eu digo, a vítima só pode se defender se a pessoa estiver armada, Só vai ser considerado roubo se a outra pessoa estiver armada e a gente tem grave ameaça. Né? Então, por exemplo, roubou o celular da sua esposa. Sua esposa vinha falando ao celular na rua, o meliante passou, roubou. Você sabe que o meliante mora naquela esquina. Vai denunciar ele. Daí nada? Não dá em nada. Não é roubo. Roubo é se usar a força. Roubo é se usar a ameaça. Ou seja, como Jameson falou, tá liberado. Tá liberado. Esse foi o entendimento do STJ. Do STJ, diga aí. Agora a gente vai entrar aqui ao vivo com o legislativo. Fica onde? O legislativo fica onde? Que legislativo? Se for o legislativo que tá dizendo isso. Não, o judiciário, né? O judiciário tá dizendo isso. Porque... Se o legislativo não legislar em cima disso... Exatamente. Maravilha. E agora a gente tá aqui, com o presidente nacional do Artigo 1. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Para nós aqui que estamos no estúdio, ao vivo, né? Para quem tá em casa assistindo a gente, tá gravado aqui na terça-feira à noite. Tá? Seja muito bem-vindo aqui ao Todo Poder Mano do Povo. Uma grande honra, Joadson, Coronel Beraci, todo o pessoal, nossa audiência. Vamos te mostrar outras pessoas aqui, tá? Olá, meu presidente. Bom. Tudo bem? Grande honra, satisfação. Igualmente. Então, é realmente um prazer imenso, né? Poder ver pessoas iguais a vocês, e tenho certeza em todo o Brasil, que lutam de fato, né, colaborando na mudança de tanta coisa que temos a consertar, para que a população, o povo, venha realmente a tomar posse desse poder que lhe é natural. Muito bem, maravilha. Inclusive, aqui nós estávamos conversando sobre do que nós somos contra, né? Do que nós somos contra, como Artigo 1. Nós somos contra ao fundo eleitoral, somos contra ao fundo partidário e também até as emendas parlamentares. Mas por que nós somos contra? Eu estou falando assim como partido. Por que o Artigo 1 é contra? Se todos os outros são a favor, por exemplo. Diga lá. Bom, com certeza esse processo de assalto ao dinheiro público, na verdade dinheiro público não, dinheiro do povo, através desses processos que eles vão criando, mecanismos, para legalizar todo um processo que a gente já viu acontecer. Esse fundo eleitoral nada mais é do que a legalização ali do mensalão. O que era o mensalão naquela época que tanto nos escandalizou, não é? Mensalão era justamente aquilo, as empresas, obviamente, bancando as questões das campanhas públicas, né? Direcionando recursos
aos partidos. Nós vimos aquilo ali, usando o mecanismo de assalto aos cofres públicos, ao dinheiro do povo, para bancar os partidos nas suas campanhas eleitorais. Então, apenas foi legalizado. Para ano que vem, nós temos uma expectativa aí de 6 bilhões a serem distribuídos para esses partidos. E aí as prestações de contas são as mais absurdas possíveis, e nós temos assim ali uma fragilidade muito grande. O Artigo 1 é extremamente contra isso, não participará desse contexto e lutará desde já nós estamos na luta, né? Nessa fase de homologação, com certeza como homologados ali com os nossos representantes, seremos sim uma voz popular. Mas para que a gente alcance esse processo, para que realmente essa luta possa ter algum alcance, é preciso a participação popular. A gente não pode carecer, você cidadão que está nos ouvindo, nós temos que estar unidos. O Artigo 1 está promovendo ações, eu não canso de falar a sua frase, Juarez, é um chamado à ação. E nós vamos estar realmente desenvolvendo essas ações, já estamos programados para o início dessas ações práticas, aí no seu município. Então, você que tem interesse em realmente mudar esse quadro, mobilize-se. Temos que nos mobilizar. Isso. Ô Jonas, me diz uma coisa, para tentar simplificar um pouco, para a pessoa que não consegue entender, o que são essas emendas parlamentares? Me diz aí. Olha, parte da arrecadação, dos tributos, são direcionadas diretamente aos parlamentares, né? Através das comissões, por isso uma briga muito grande pela presidência da casa, né? Então são formatos que eles usam para que possam manter aí uma sustentabilidade governamental. Então essas emendas parlamentares, que esse ano, salvo engano, monta na ordem de 65 bilhões, eu estou falando, repito, 65 bilhões destinados a essas emendas. Isso é realmente um poder de barganha aí muito grande e, infelizmente, na ponta, elas acabam, uma boa parte dela, né? A gente sabe que não podemos generalizar, mas uma boa parte delas chegam lá na ponta através de falta de transparência, através de utilização em licitações fraudulentas, através de percentuais que são destinados de volta a esses deputados, né, senadores que utilizam dessas emendas. Então, infelizmente, esse é o Brasil que vivemos. Precisamos lutar. Então, qual a forma, coronel, até alongando um pouco a sua pergunta, qual a forma de a gente evitar que esse desmando aconteça na ponta? É justamente com a participação popular nos municípios. Porque eles têm a obrigação de destinar essas emendas lá para a ponta, lá para os municípios, né? O destino final delas, o ideal seria que fosse realmente para a utilização naquilo que mais interessa. Mas, infelizmente, é lá na ponta que eles acabam utilizando esses recursos e ficando com, né, muitas das vezes um percentual aí destinado de volta a alguns desses vagabundos chamados deputados aí, alguns, tá? Alguns. Ou seja, se no mensalão e no petrolão o dinheiro ficava com os caciques, agora nas emendas parlamentares continua a mesma coisa, né? Eu creio que até mesmo nessa questão eles são tão macabros aí que talvez haja alguma negociação aí com os caciques dos partidos nesse aspecto. A gente não tem informação muito certeza, nesse né? sentido, isso. Mas não é difícil a gente, né, identificar, né? Algumas conclusões aí, dado o estado dessa política que é desenvolvida há anos. Nós precisamos fazer uma renovação. 2026 é uma gigantesca oportunidade para fazer uma gigantesca renovação desse quadro político. Muito bem. Veja, e o que acontece, o que vem acontecendo muito, é que todas as vezes que o governo quer votar uma proposta de interesse dele, ele derrama bilhões e bilhões de emendas para que esses parlamentares votem a favor das suas propostas. Detalhe, esses bilhões que foram derramados em inúmeras propostas que vêm sendo votadas ao longo de 2 anos e meio, gerou-se um rombo agora de quase 7 bilhões no orçamento público. Claro, vem todo outro composto aí, não só é isso, né? Mas
Também. Antes era superavitário, agora estamos deficitário. Exato. De fato, a gastança do governo federal é a irresponsabilidade. Existe uma necessidade muito grande da gente barrar tudo isso. Né? Deus quiser. O sistema está montado. Não é? Muitas das vezes se perde muito tempo discutindo direita e esquerda. Até a gente entende, somos um partido conservador, com princípios e valores a serem defendidos. Mas a nossa luta e nosso clamor à sociedade por uma luta, é uma luta maior, que é em prol de um país. Nós não temos que lutar em prol de uma ideologia. Nós temos realmente um espectro doutrinário bem definido como conservadores que somos, claro. Mas os brasileiros precisam se unir, sendo ele de direita, de esquerda, Nordeste, principalmente, tem muito a contribuir nesse aspecto. Nós precisamos ir na direção da sociedade. E o que assola a sociedade, o que faz com que hospitais não tenham remédio, o que faz com que o setor da segurança pública seja o que é hoje, o que faz com que as questões, por exemplo, as escolas tenham esse baixíssimo nível de consolidação do conteúdo para os jovens, é justamente a questão da corrupção e a má administração e esse sistema de gestão que o país se acostumou a ele, favorecendo as elites políticas, favorecendo as oligarquias, favorecendo todo esse processo desse sistema. E essa luta direita-esquerda acaba criando mais uma cortina de fumaça sobre o verdadeiro país que precisa ser construído. Muito bem. E o artigo 1, o senhor falou da participação ativa. O artigo 1 tem um projeto de participação ativa, de tribuna do povo. Como é que vai funcionar isso em todo o Brasil? Perfeito. Olha, é uma oportunidade talvez ímpar, porque a gente costuma falar, o artigo 1 não é um partido que nasce para falar pelo povo, e sim para falar com o povo. E a gente vai estabelecer, já estamos estabelecendo uma mobilização municipal, porque todo o processo tem que se construir nos municípios. É aí onde o cidadão vive, né? Então, a gente vai fazer, nós estamos já com algumas datas previstas para início dessas ações práticas no município, né? A gente vai fazer, estamos montando estruturas denominadas Tribuna Popular. Ali o povo vai ter voz para que a gente possa discutir o assunto do seu município, aí no seu município, né? A gente vai criar essas estruturas, espaços. A praça é nossa, a praça realmente é do povo. A gente vai comunicar essa mobilização e através das nossas lideranças, tenho certeza que aí em Caruaru não será diferente, tantos outros municípios, já estamos previstos em Florianópolis, Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro mesmo, hoje teremos uma reunião para definirmos o início dessa mobilização, e aí será montada uma estrutura, né, onde a gente vai estar ali dando voz ao povo e falando com o povo e pelo povo, não é? Aí, obviamente, no desenrolar de tudo isso, nós vamos chamando algumas autoridades, caso eles tenham coragem de olhar para o povo diretamente, em lugar público, para responder. O povo quer saber, não é? Então, ali a gente vai ter a oportunidade de fazer com que você, cidadão comum, possa estar fortalecendo toda essa mobilização, todo esse chamado à ação. E assim, com certeza, ter um município, transformar o seu município em um município que seja eficiente no uso dos recursos, que não é do administrador público, e sim do povo, discutir as questões mais prementes, ouvir os clamores, enfim, e desenvolver pautas. Obviamente, institucionalmente, nós vamos ter como encaminhar isso, seja para as secretarias, seja para as câmaras de vereadores, seja para o Ministério Público, quando houver indício ou prova de malversação com recurso. E tudo isso a gente vai desenvolvendo município a município para que a gente possa transformar esse país. Maravilha. Foi uma honra poder conversar com o senhor, tá? E, claro, as portas estão abertas para o senhor participar assim que o senhor desejar. A satisfação é nossa, um grande abraço à nossa audiência aí, parabenizo ao Coronel Alberacia, a você, Joales, aos nossos irmãos aí que estão participando diretamente, e a toda a audiência, para que a gente possa estar cada vez mais unidos nessa mesma luta. Artigo 1, você sabe, né, Joales? Todo poder emana do povo. Perfeitamente, estamos juntos. Abraço, viu? Forte abraço. Maravilha, então. A direita tem uma forma muito
particular, pelo menos isso deveria ser regra, né? Mas infelizmente tornou-se isolada no nosso país. O que seria segurança, por exemplo, a gente acabou de falar do furto a um celular, que para a gente é inadmissível uma coisa dessa, só na cabeça de um esquerdista, né? Em Santa Cruz, se vê ações de direita, por exemplo, na segurança, ou se vê, infelizmente, ações da esquerda? Coronel, é lamentável falar sobre segurança. É muito lamentável porque nós não estamos vendo trabalho nenhum na parte da segurança, principalmente lá em Santa Cruz, que nós conhecemos, diário ou até de hora em hora a gente vê assaltos, bastante assaltos, e agora é constante, aumentou muito o número de assaltos e a insegurança que está assolando na nossa cidade de Santa Cruz do Capibaribe. E não estamos vendo trabalho assim eficaz e mais, vou dizer mais, constante. Sei que as autoridades, a polícia, está fazendo o seu papel, mas eu vejo que o poder público está muito em falta. E, inclusive, peço aqui, através deste podcast, que a governadora de Pernambuco, né, olhe mais para o interior. Inclusive aqui em Caruaru também, eu tenho visto que todo final de semana também estou aqui em Caruaru, da sexta a sábado e domingo, e vejo também os noticiários em blogs, em TVs, pessoas sendo assaltadas, pessoas sendo brutalmente assassinadas em meio de rua, enfim. Não estou vendo esse trabalho não na parte da segurança, infelizmente. Agora volto atrás e digo, as autoridades, delegado de polícia, a polícia em si está fazendo a sua parte. Enxugando o gelo, né? Exatamente. Porque a polícia faz hoje, e a justiça desfaz. Exatamente, a justiça é que está falando. A injustiça desfaz. Exatamente. É esse ponto que eu queria chegar. Porque é mesmo que está enxugando gelo. Aí falta também uma parte do poder público também. Isso eu digo prefeito, vereador, governador, enfim. Não era tão bom que o judiciário, em vez de interpretar a lei, simplesmente cumprisse ao pé da letra? Exatamente. Lesse, é isso que seja feito. Sem interpretações. Não é? Mas o próprio Dino, esses dias, falaram, eu não estou nem preocupado com o que vocês acham ou deixam de achar. Tá? Eu não estou preocupado com o comportamento de vocês. Vocês vão ter que mudar. Por quê? Quem interpreta a lei somos nós. Nós é quem interpretamos. Em vez de interpretar, cara, era só para colocar em prática, está escrito, sem interpretação. Claro, ninguém vai ler um texto assinado aí sem interpretá-lo. O que é a interpretação do texto? Interpretação do texto é você obedecer a pontuação do texto. Somente. Isso que é a interpretação. Mas não, a interpretação deles a folha é branca, mas a gente interpreta como vermelha. E acabou. Diga aí. Essa é a interpretação da lei. Essa é a justiça que a gente está não é? tendo. Aí, em vez de interpretar dessa maneira, não. Essa folha branca é branca. A justiça preto no branco, cara. Hoje o criminoso ele entra numa delegacia pela porta da frente e no mesmo dia sai pela porta da frente. No mesmo dia? A depender do fato, ele sai antes do policial. Exatamente. Eu vi isso várias vezes acontecer comigo, inclusive. Santa Cruz agora acho que foi essa semana. Teve um homicídio lá, 2 caras pararam de moto, mataram o rapaz e foram embora. A câmera pegou, filmou. Tá mostrando o assassinato. Quem foi, né? Precisa mais o quê? Então, não é suspeito. Independentemente qual foi o motivo, foi um assassinato. Como suspeito, suspeito, né? E eles ainda vão investigar, mas ali a câmera mostrou. Eu não entendo como mostra o rosto da pessoa, sabe quem é a pessoa. Direitinho as pessoas que são. E isso acontece muito. Eu vi o caso da senhora que circulou na internet. O cara foi assaltar ela e jogou ela no chão ainda. Esse é o Brasil que a gente quer.
absurdo. para nossos filhos. Esse é o Pernambuco, é Caruaru, é a Santa Cruz que a gente quer para os nossos filhos? Não é? Daqui a pouco é uma terra... vai virar faroeste. Ainda sobre a segurança, agora se tratando da segurança municipalizada. Diferente de Caruaru, em Santa Cruz a Guarda Municipal é armada. E a Guarda Municipal de Santa Cruz é muito bem colocada. Pronto, foi o que eu falei, né? Eles estão fazendo o papel deles. Agora é aquele caso. Eles fazem, mas a justiça desfaz. Isso é o que está acontecendo não somente em Santa Cruz, como em Pernambuco, no Brasil. Nós vimos aquele caso lá do Rio de Janeiro, do rapaz que foi pego, né? Que está envolvido até com... Não vou citar nome, porque hoje é até complicado você citar nomes para não ser processado. Mas foi pego, aquele cara que diz ser cantor, né? E no outro dia praticamente estava solto. Isso. E com envolvimento nisso, aquele outro, que vocês que estão me vendo e me escutando, estão entendendo o que é que eu estou querendo dizer. É porque tem coisas que a gente hoje, na justiça que existe no nosso país, a gente não pode falar claramente. Porque o direito direitos humanos, humanos, no meu ponto de vista, é direito dos humanos. Isso. Né? Como ele estou agora a questão do cantor, do MC, né? Um MC envolvido aí com coisas erradas, ele foi preso e solto com uma comitiva esperando ele para fazer uma carreata, uma passeata. Né? Aí uma senhora, porque estava com a bandeira do Brasil, pegou 14 ou foi 17 anos, não foi? Não, aliás, porque pinchou, escreveu, né? Perdeu o mané. Isso já é outra. Perdeu o mané. Escreveu na estátua. Mas isso tem que medir o grau de ameaça à democracia. O bato é mais... Perder o mané é uma ameaça tremenda. Roubar, ou fazer o que o perdeu o mané da fez, boca. não é olha, ameaça à perder democracia. O mané da boca de um cidadão é um crime, mas da boca de um ministro, não é. É o grau que a gente está... Dependendo da pessoa... E, veja... É um atentado Veja como as coisas ao estão Estado. invertidas. A gente está falando aqui em um programa que será transmitido, né, nas plataformas, mas não era para a gente estar com cuidado em palavras. Não está fazendo nada demais. Exato. Mas veja que os dois entrevistados e Isso, e nós aqui estamos nos policiando. catando palavras. Catando palavras. Ou seja, a censura está aí. Fica até difícil de falar. Né? A censura está aí. O que acaba com a liberdade individual de cada um. Cadê a democracia do nosso Brasil? Mas isso não é ameaça à democracia. Tá? Ameaça à democracia Cadê é falar a democracia? A democracia é relativa. Tá? Depende do ponto de vista de quem está no poder. Entendeu? É porque a democracia funciona para um lado, para o outro não. Só para quem acha que manda. Por exemplo, o governo acha que manda no povo, mas eles próprios não têm dinheiro. Nos obrigam a mantê-los através dos impostos. Exato. O Estado não produz nada. Até os próprios supermercados são obrigados a descontar na hora, ali no caixa, o que é do Estado. Tanto é que sai na nota aqui, ó, o que você pagou de imposto aqui. Tantos por cento, tantos por cento. Pois é. Por que economias como o triângulo da confecção, que no caso Santa Cruz, Toritama e Caruaru, conseguem ainda se manter? Porque a carga tributária, por ser muitos individuais, né, muito pequeno comerciante, pequeno empresário. Confeccionista, né? Confeccionista, a palavra era essa. Mas faltou isso aí, tá vendo? E ele ia ter um filho assim. E muitas dessas ainda não estarem oficializadas, né? Ele só paga o tributo uma vez, que é no caso da compra do tecido, na compra da matéria-prima. E aí é o que dá a esse triângulo um fôlego. Porque na hora que começa a taxar o camarada que tem uma loja, aquele que tem que ter um CNPJ para poder vender para fora, tal, isso estrangula o comerciante. Essa carga tributária que faz com que a gente segure Brasília é que mata toda a iniciativa privada no nosso país. A economia do nosso país. Então hoje a gente só consegue ter esse fôlego porque o pequeno, por enquanto, ele só está pagando uma vez, que é na compra da matéria-prima. Porque se você tem uma loja, se você tem um comércio,
Você paga 2 vezes. Você paga na compra da matéria-prima e paga na venda. E paga com o que fica no bolso, que é E depois paga o imposto de renda. Não é nem bitributação, é tributação. É tributação mesmo, é tri, né? Tributação mesmo. Infelizmente. Funciona dessa forma, né? Tem que ser mudado, gente. Agora, arcaico demais. Vocês têm... O tempo tá acabando, inclusive, viu? Vocês têm 5 minutos para falar de 5 coisas que tem em Santa Cruz Capibaribe. Você tem problema na saúde, você tem problema na educação, você tem problema na infraestrutura ou você tem problema na cultura. Eu falei o quê? Saúde, isso, saúde, educação, infraestrutura e cultura. Então, 4 coisas em 5 minutos. Você quer começar por onde? Educação, né? Educação? Vamos lá. Primeiro, educação, sim. Como é que tá lá, em Santa Cruz? Vem se arrastando de governos, né? Anteriores. E no meu... Inclusive, Santa Cruz Capibaribe tem apenas 20% da população alfabetizada. Sério? E a gente vê o que sabia disso, não. Diga aí. O que acontece? A gente só vê reclamações, né? Algumas reclamações que eu vinha ouvindo de pessoas, como é que tá a educação, né? Em relação a merenda, o ensino, né? Teve uma cuidadora de criança autista que disse que estava com o salário atrasado e estava sem receber. Inclusive você é pai. Eu sou pai de uma criança atípica, né? Então, assim, Santa Cruz é uma cidade que merecia realmente ter uma educação com mais qualidade. Mas, infelizmente, uma coisa que eu não posso deixar de falar da atual gestão, que isso aqui já vem talado, sabe? Desde o começo desse São João, é fazer um São João milionário e não dar uma ênfase melhor na educação, né? Como falou também, na segurança, melhorar mais ainda, e na saúde. Né? O que é que acontece na saúde lá? Na saúde, o que acontece, eu vou dar só um pequeno exemplo. Tá, Minha okay. sogra, ela teve um começo de derrame e pneumonia. Então ela foi internada em Santa Cruz, não tinha como atender ela lá, foi direcionada aqui para Caruaru, daqui foi para Garanhuns. Quando chegou em Garanhuns, que ela ficou na UTI, que ela foi receber alta para voltar para Santa Cruz, a dificuldade lá de Garanhuns para entrar em contato com o Hospital de Santa Cruz para conseguir um leito e eles mandarem uma ambulância foi enorme. A central de leitos, ela... Não tinha telefone. Não tinha comunicação. É um hospital ligar para o outro. O hospital não conseguiu ligar para o de Santa Cruz. A sorte foi que minha esposa... Sério? Foi. Tinha uma cunhada minha que era enfermeira. Caramba, eu pensei que era a central de leitos, que estava com problema de leitos. Não. Telefone. O lá, básico. O básico, Secretaria de Saúde e Educação. A maioria das secretarias não tem como você entrar em contato. Inclusive a própria prefeitura. Você tenta entrar em contato, não consegue. O telefone não funciona. Tá brincando. Então, assim, mesmo. A sorte foi que minha cunhada é enfermeira, trabalha no hospital. Minha esposa falou com ela. Aí foi quando ela... E quem não tem uma cunhada enfermeira? Aí vai ter que ficar e dar um jeito de buscar. E se falecer, é enterrado como indigente. Caramba. Ficou sem contato, né? A população de Santa Cruz hoje, gente? 100 e quantos mil? Passa de 110 mil habitantes. É por aí. 110. Segundo o IBGE, mas teve aquele problema, né, com o IBGE. Tá, mas tudo bem, 110 mil habitantes. Vamos lá. Uma cidade com 110 mil habitantes, pelo menos, né? Em que ainda tem que se deslocar para Caruaru, porque não tem um centro médico. Né? E veja que Santa Cruz toma conta de uma região ali. São Domingos, Jataúba. Eu não digo nem Toritama está mais ligado a Caruaru e tantos outros. Não já deveria ter tipo um hospital regional ali para que aquele público se deslocasse para Santa Cruz? Tem ali pelo menos um micro regional. Exato. Rapaz, eu acho que no mínimo já está passando de ter um grande, um hospital regional ali. Até porque forte. São várias cidades próximas ali de Santa Cruz. Né? 104 mil, fica aí oscilando, né? Entre 104 e 98. Quer dizer, não tem... Aliás, agora em 2024 foram registrados 104.277 habitantes, 104 mil. É porque lá em 2024, assim, né? Quando voltando na segurança,
chega gente nova, mas também morre. É? É muito homicídio. Então, assim, como falou da segurança, existe isso. E o problema todo vai em cima disso, né? Um cara é preso porque comete um crime, é solto, porque ele é uma vítima da sociedade. E essa mesma vítima, quando sai, faz outra vítima. Aí agora, volta preso e depois sai. E Joelson falou da educação, por exemplo. Apenas 20%. 20%. Lá, Santa Cruz Capibaribe é uma cidade que mais tem matuto milionário. Sim, como fala assim, isso. Aí esses matutos também não sabem escrever o nome, não. Isso aí a gente... Pronto. Aí também está nesse patamar, né? Graças a Deus, pelo menos tem condições de vida. Fazer dinheiro, o pessoal graças sabe. A Deus por educação... Mas a educação que falta muito. Até porque a educação é o seguinte, hoje em dia ninguém reprova, né? Não, isso é absurdo. Então, você vai para a escola, não precisa nem estudar, terminou, passou. Cara, a educação do país da gente é uma piada. Então, assim, continua, isso já começa do Brasil. Muito bem arquitetada. Certo? Isso é um plano de governo, né? É um plano de governo, porque senão de vez em quando ela daria certo. Não é conta, né? Por acaso, senão de vez em quando dava certo. O acaso de vez em quando dá certo, né? E no país da gente, infelizmente, a educação, já dizia Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro dizia isso, que a educação existe um planejamento muito bem feito na educação da gente. E não é acaso, porque senão de vez em quando daria certo. De vez em quando daria certo. Você dá errado direto. Né? Mas nem de vez em quando. Só dá errado. Só dá errado. Então, é um plano muito bem feito. Pra dar errado. Ninguém. Rapaz, um dos vídeos meus fala disso agora com a nova portaria do MEC. Do MEC, né? Eu esqueci até de cabeça como era, mas, cara, vão implantar aulas de, sei lá, classe social. Você vai ter sem terra dentro da sala de aula, dando aula ao seu filho. Você vai ser políticas públicas de LGBTQIA+, aí, não sei lá como é que chama esse negócio. Militância mesmo, né? Militância lá dentro. Você vai ter, ou seja, vão ser esquecidas as aulas de matemática, português, história, ciência, as ciências em si, para que deem espaço para esse público, né? Me diga, qual é o interesse disso? Não é que dê errado? Porque quanto mais pessoas leigas, mais é fácil de ser enganado. E eles menos se interessam pela política, né? Menos se interessam. Porque não sabem como funciona. Eles só acreditam nas coisinhas bonitas que eles veem na internet, na televisão. Deus sabia que... Agora, uma pergunta. Ou seja, colocou ali o Nordeste sem água porque sabia que Deus seria presidente. Já pensou todos esses anos... Aí quem não assusta... Porque quem não estuda, acredita. Estava chegando Deus tenha forte em Santa Cruz. Muito forte. Mas isso no governo Bolsonaro. Mudou o de governo, fechou, né, as comportas. Fechou a torneira, né? Ou seja, o Rio São Francisco está chegando em Santa Cruz. Aí a culpa é de Bolsonaro. Lula fecha, a culpa é de Bolsonaro. O que a gente sempre ouve. A gente está terminando mesmo, viu? Fala aí só um pouquinho da infraestrutura. E um pouquinho da cultura. E tem muita gente que fala o seguinte, ele só terminou uma obra. Não. Que foi começada por governos anteriores. Ele finalizou de fato uma obra abandonada. Não só uma, como várias. E obras abandonadas. Havia sido gasto milhões e não tinha sido terminado. Então, assim, não é terminando obra de ninguém, não. Estava abandonado, acabou. Então a obra é dele. A obra é do povo. Do povo, de fato. Tem que servir o povo. Porque tem gente que olha e diz, o prefeito é bom. Não, ele não é bom não. Ele está fazendo a obrigação dele, que a gente paga o salário dele. Paga bem pago. O prefeito, ele é um Deus nessa... Não é Deus, ele é nosso funcionário. Então as pessoas não têm o entendimento disso. Elas acham que um prefeito, um vereador é uma autoridade que a gente tem que respeitar. Sim, mas tem um limite. A gente tem que saber entender que nós é quem somos os contribuintes, é quem pagamos o salário, então nós somos os patrões. Exatamente. E temos que cobrar. Luiz Felipe de Orleans Bragança, né, o deputado por São Paulo, o príncipe, né, acho que vocês já ouviram falar dele, né? Ele diz o seguinte, que nós temos na nossa Constituição um modelo muito macabro, onde a gente não consegue tirar o administrador. Por exemplo, você tem uma empresa
você coloca ali o administrador na sua empresa. E você diz, olha, eu quero que ao final do ano eu tenha um lucro de tanto, quero tais e tais vendas ou tais e tais objetivos realizados dentro da empresa e vou pagar o seu salário para que você faça isso no meu lugar. Se no final do ano o administrador não tiver feito aquilo, o que vai acontecer com ele? Fora. Você vai colocar para fora. Nós não Ou temos ou esse até mecanismo. ele vai à falência, né? E ele mesmo que tem Ou que pagar a ele pode conta, ser né? a falência antes de chegar no prazo. Veja, nós não temos esse mecanismo. No livro de Luiz Felipe, ele fala que nossa Constituição ela é arcaica, ela é engessada e ela é feita de forma draconiana, que não nos dá condições de demitir o administrador. Nós deveríamos ter condições de demitir o administrador. E não temos. Nem municipal, nem estadual, nem federal. Porque no dia que nós passarmos a termos essa condição de demitir o administrador, ou o prefeito faz o que a população quer, ou ele cai fora. Ou o governador faz o que a população quer, ou ele cai fora. Isso. Ou o presidente faz o que a população quer e ele cai fora. Quer ver uma coisa? Você elege um deputado ou um vereador, seja lá qual for o nível, e ele vai votar o próprio salário. Ele mesmo escolhe o salário dele. Se a população quer que o salário dele aumente. Não. Mas ele vota, não vota? Vota. E ganha, não Santa ganha? Cruz sempre acontece isso, votação na própria Câmara de Vereadores para aumento de salário, aumento de regalia, né? Combustível, alimentação. E Pergunta à população, será que a população quer essa votação? não querem. E interessante que até aqueles que se dizem conservadores de direita, aqueles melancias, eles votam a favor do aumento. Claro. Então, como é que eles são pessoas que se preocupam com o povo e só tá preocupado de fato com ele? Com ele. Só olha o próprio umbigo, né? Eu só digo uma coisa pra vocês. Foi uma honra ter vocês aqui. A hora passou rapidinho, Neto. Isso. Rapaz, no instante passa, né? Uma conversa boa. Foi uma honra ter vocês por aqui, tá? Eu quero aparecer em Santa Cruz em breve, tanto para visitar meus clientes da T1, como também visitar vocês lá, ver como é que tá como é que é? O artigo 1. O artigo 1. E se Deus Santa Cruz quiser, em Caparibe. breve eu já tô fazendo um planejamento pra gente fazer Sim. um evento lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso. O segundo encontro, né? Amém. Aí do Agreste, né? Os Patriotas do Agreste. Santa Cruz Caparibe. Maravilha, maravilha. Netinho, suas considerações? Quero agradecer a vocês aqui por estar participando desse encontro nosso aqui, falar sobre a política municipal, política estadual e nacional, e agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade deste partido, Artigo 1, estar surgindo no nosso país, que vai dar mais uma oportunidade à população de escolher. E espero que na próxima eleição já tenhamos O partido. o partido e alguns já políticos, né, para entrar Alguns representantes que se disponham para nos representar na próxima eleição já. Eu acho que já dá para fazer. Sei que o Artigo 1 é um partido novo, mas eu acho que até esse tempo lá já dá para ter, dá tempo para alguém ser candidato na próxima eleição, e esperamos isso aí. E vai ser mais a oportunidade para o povo, a população escolher realmente e ver que esse Artigo 1 são realmente partido de direita. E como a nossa frase que sempre falamos, todo poder emana do povo. E quem vai mandar no partido não somos nós, e sim o povo. E agradeço por essa oportunidade. E esperamos que vocês nos visitem lá em Santa Cruz do Capibaribe. E como de fato o pessoal sempre fala, enfatizando, estamos juntos. Agradecer essa oportunidade em nome de Jesus e que Deus nos abençoe. Coisa boa. Excelente. Eu estava procurando aqui, foi a votação do Bolsonaro aqui em Pernambuco. Nós temos cerca de 7 milhões de eleitores aqui em Pernambuco, apesar dos 10 milhões de habitantes. Certo? Então, e aí uma chapa para deputado federal tem 25 nomes, 25 pessoas. 30%
Porque lá em Brasília tem 24. São 24 eleitos, mas uma chapa tem que ter os 24 mais um. Né? E para deputado estadual, a chapa de deputados estaduais tem que ter 50, porque são 49 nomes lá na LEP. Então, 49 mais um. Né? E aí, Bolsonaro teve aqui em Pernambuco. Aliás, deixa eu só falar aqui de Caruaru, né? Caruaru deu para Bolsonaro cerca de 80 e poucos mil votos no segundo turno. 76 mil no primeiro, aí 80 e poucos mil no segundo turno. Tá? Para Justo Machado como senador, 60 mil, só Caruaru. Certo? Então, eu não estou achando aqui, por mais que eu tenha o texto aqui na minha frente, mas para encontrar aqui, tá aqui, encontrei, ó. 1.798.000 votos. 1.798.000 votos. Bolsonaro teve aqui em Pernambuco. Será que não tem 100 soldados, 75 soldados? Exato. Para se candidatarem 25 deputados federais e 50 deputados estaduais. Agora tem que ver pelo União Brasil. Não pode ser melancia, não. Não pode ser melancia. Inclusive, eu já tenho meu candidato. É? Vamos embora. Muito bem, maravilha. Jameson. Para não prolongar muito, certo. já agradecendo aí a você, Joilson, ao Coronel Alberaci. Nome difícil, né? Rapaz. E você errou meu. Joalisson. Joalisson. Todo mundo erra o nome do outro daqui, né? Eu não tinha errado nenhuma vez. É isso. É um prazer participar aqui do Todo Poder Emana do Povo, que é o que eu acredito, o que a Constituição deveria seguir, né? E se Deus quiser, nós, como artigo 1, como cidadão e com a ajuda de Deus, a gente vamos chegar lá. Maravilha. Amém. Coronel, que prazer, meu velho. A honra mais foi uma vez. Toda minha. Vamos embora. Minha, né? Deixa eu soltar aqui a mão do coronel. Fazer continência. Isso, exatamente. Minha continência para o senhor. Tá? Obrigado vocês. Porque eu honro a polícia militar e eu, sabe? Tanto é que se perguntar ali pro Pierrezinho. O Pierrezinho tá ali, ó. Só olha. Meninos, muito obrigado. Eu não sei como agradecer a presença de vocês, terem se deslocado de Santa Cruz para cá. Dizer que esse podcast é de vocês. Qualquer coisa, você já tem os contatos, né? Estamos sempre nos ligando aí através das redes sociais. É só dizer que querem vir aqui falar, denunciar, mostrar alguma coisa que está sendo feita. Não é, Joalisson? Exatamente, concordo. A gente vai estar plenamente à disposição de vocês. Não, e Santa Cruz tem uma tribuna aqui. E desde já, com licença da palavra, a gente vai voltar sim. Se Deus quiser. Com fatos bem mais concretos, né? Santa Cruz do Capibaribe, como é que ela tá com a atual gestão hoje. A gente vai fazer um dever de casa muito bem feito, se Deus quiser, para poder atualizar a população de Santa Cruz, de Caruaru e do Brasil inteiro. Perfeito. Maravilha, muito bem. E aí, você de todo o Brasil que está assistindo a gente, quero você aqui. Hoje participaram o vice-presidente nacional, o João Carlos Sainz, e também o nosso presidente nacional, o João Neto, né? E você, todo o Brasil. Jonas Neto, né? Jonas Neto. Induzir ao erro. O Jonas Neto. Meu ponto humano aqui do lado. João, eu induzi ao erro. Jonas, forte abraço, viu? Então você percebeu, né? Que com essas duas participações aqui na tela, você de qualquer parte do Brasil também pode participar junto com a gente. Afinal de contas, o podcast Todo Poder Emana do Povo é uma mídia nacional do partido Artigo 1, tá? E eu quero ver em breve todo o estado do Brasil e o Distrito Federal com pelo menos um podcast por estado, beleza? É isso aí, esse é um recado aqui da mídia nacional para vocês. Nossa, a gente está presente em que plataforma mesmo? Sim, nós estamos agora no Spotify, né, inclusive, e também na Amazon Music. No carro, como é que foi ouvir o Todo Poder Emana do Povo? Eu até aconselho as pessoas que forem ouvir, se você está me ouvindo agora, escute, se você está no carro, escute pelo Spotify. O som é muito bom, a qualidade é excelente. E detalhe, não há interrupções com a falha da internet no Spotify, porque ele grava um pouquinho, ele grava alguns minutos ou alguns segundos, o que dá tempo de você chegar de uma rede a outra. Se você coloca no YouTube, por exemplo, está no carro, né? Quando você sai de uma rede, ele corta. Né? Se você pegar uma área ali sem internet. Sem área. No Spotify não. Ele segue direto, ele não corta. É bem interessante isso. Então, se você está no carro,
escute no Spotify. É melhor e você não vai tirar a atenção do trânsito. Muito bem. É isso aí, ó. Tá o recado de quem já provou de todo o poder emanando do povo pelo Spotify no trânsito. Então, fala das outras redes. Certo? A gente também vai estar em breve, tá? Na Alexia. Na Alexia, a gente vai chegar na Alexia também. Certo? Na Alexia, no Deezer, né? Na Apple Podcast também, tá? E acompanhe os cortes Todo Poder Manda do Povo, tanto no Instagram, quanto também no TikTok. É só seguir, @Artigo1BR. Tá surgindo em todos os estados e também nos diretórios municipais os Instagrams locais, né? A gente vai tomar o Brasil todinho. Onde tem Artigo 1, vai ter expansão digital do Artigo 1 também. Com todo mundo, inclusive, Coronel, nós seremos o partido que mais vai ter geradores de conteúdo Brasil afora. Deus quiser. Gravadores de conteúdo Brasil afora. Porque a direita, eu vejo isso como uma qualidade, sim, mas existe um defeito aí. A qualidade é de compartilhar e o defeito é de não produzir. E a gente vai chegar lá. Vamos ser o partido que mais vamos produzir conteúdo no Brasil. Escreva isso aí. Artigo 1. Todo poder emana do povo. Até terça-feira da semana que vem, 8 horas da noite. Todo poder emana do povo, é o Artigo 1. Vamos pra cima, Brasil!